Para quem não passou, então, no concurso e já está preocupado com a próxima prova. Em primeiro lugar, se você não passou no concurso, eu já fiz uma postagem específica sobre isso no blog, não abandone o barco agora que ele já passou. Não é a hora de se desesperar, concurso é isso mesmo, todo mundo já disse isso antes de mim, eu não pretendo ficar repetindo isso aqui. O concurso foi realmente difícil, o MPF é, sem dúvida nenhuma, o concurso mais difícil do Brasil, não só pela dificuldade intrínseca a um concurso desse nível, como também pela peculiaridade de preparação. A dificuldade não está propriamente no conhecimento cobrado, como muitos de vocês devem ter visto. A peculiaridade está na extensão do conhecimento e no detalhe da prova, nas questões erradas que anulam as certas, na questão de saber para que lado a prova vai se virar, que foi o que nós tentamos fazer no blog. Então, apesar de ser um concurso mais difícil, na minha opinião é mesmo, não é de modo algum um concurso impossível, um concurso que é preciso abandonar a sua vida para passar. Eu recomendo a vocês que voltem nas minhas postagens sobre dicas de estudo, tem material bom para isso no blog, porque agora é hora de se preparar para um estudo de longo prazo. Agora é hora de parar de ler lei, quem está realmente focado no MPF, e se preparar para um estudo de longo prazo. Comece, e eu sempre digo isso, por aquilo que você sabe menos. Nós temos um problema, isso é natural de todo ser humano, nós gostamos de estudar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe mais, e deixamos para o final aquilo que a gente sabe menos. Isso é um erro nos concursos que nos cobram que se saiba um pouco de tudo, ou às vezes muito de tudo, como é o caso do MPF. Então, se você agora vai começar uma nova preparação, uma nova fase, inicie por aquela matéria que você teve mais dificuldade. A exceção que eu faria a essa regra que eu coloco nas minhas postagens não inicie por direito internacional. Primeiro, que é uma matéria que vai lhe ajudar pouco em outros concursos, e segundo, que é uma matéria que nós temos internamente a expectativa de que ela venha a ser alterada para o próximo concurso. Acho que não será removida. O MPF vai continuar cobrando direito internacional. A expectativa que nós temos é que ela venha a ser cobrada de modo mais brando e com menor impacto sobre a prova do que o modo como ela foi cobrada agora. Mas não comece por ela. A segunda coisa que eu diria eu acredito que a linha do MPF, de modo geral, vai se manter. O que vocês podem ver é que, apesar de uma distorção na prova de internacional, nós tivemos uma prova razoável de constitucional, tivemos uma prova razoável de tributário financeiro, de consumidor, de penal, de processo penal, de eleitoral. Então, refazer esta prova do 25º concurso, entendendo aquilo que você errou, ou seja, refazendo alternativa por alternativa, consultando a doutrina, consultando a jurisprudência e entendendo os motivos do seu erro, é um passo importante nesse aprendizado. Muita gente, principalmente quem faz concurso, às vezes só para treinar, perde o treino mais importante, que é refazer a prova. Treinar e ir lá fazer a prova é uma coisa importante, se aprende muito com isso, mas o treino mais importante é refazer a prova. Vá em cada alternativa, mesmo naquelas questões que você acertou, porque às vezes a gente acerta chutando, eu já disse isso no blog, isso é muito importante. Saber chutar hoje em dia é muito importante. Há uma postagem específica sobre isso, procurem depois lá no blog. Mas eu diria que é fundamental, depois da prova, sentar em casa com calma e refazer a prova. Até porque, como eu disse aqui agora há pouco, muitos temas se repetem. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais cobrou a esdrúxula questão sobre as velocidades do direito penal e pouquíssimo tempo depois essa questão foi repetida na prova da DPU. Então, refazer a prova. Quem fez a prova do MP estadual e, ao invés de depois
queimar a prova, morrendo de raiva pela cobrança de uma questão absurda, foi lá e descobriu quais eram as tais velocidades do processo penal, levou vantagem na prova da DPU. Chegou à prova da DPU com um conhecimento a mais. O MPF a mesma coisa. O 24º concurso, que cobrou a absurda questão do efeito cliquet, quem, ao invés de ficar bravo com isso, foi estudar e descobriu o que era efeito cliquet, foi, se não tivesse sido aprovado no 24º, recompensado no 25º, porque o mesmo conhecimento foi cobrado, embora sem a utilização da terminologia. É a questão, vocês devem ter visto lá nas primeiras questões de direito constitucional, da proibição de retrocesso em relação aos direitos fundamentais. Então, é importante aprender com as provas. Questão que você erra, você não esquece nunca mais. Então, essas seriam as dicas, as 3 dicas breves que eu deixaria para quem vai começar agora um estudo para o 26º concurso. A primeira é: estude aquilo que você... Aliás, a primeira de tudo é: mantenha a calma, mantenha a tranquilidade. O concurso não é impossível de passar e, se você refizer a prova, você vai ter essa percepção muito exata. O concurso não é impossível de passar. Então, essa é a primeira. A segunda dica é: comece estudando aquilo que você sabe menos. Pegue manuais, aprofunde conhecimento, porque ninguém... E eu repito, ninguém passa no MPF decorando lei. Até o 23º concurso, o MPF inclusive permitia que se consultasse a lei seca na primeira etapa. A prova do MPF ainda é fortemente marcada por essa tradição. Refaça a prova consultando a lei. Você vai ver que você não acertaria praticamente nada além do que você acertou se tivesse possibilidade de consultar a lei. A prova do MPF, inclusive em primeira etapa, é uma prova em que a lei ajuda muito pouco, ao contrário mesmo da prova da magistratura federal e principalmente de outros concursos de níveis mais baixos. Então, no MPF, lei não adianta. Se você quer ser procurador da República, é preciso estudar doutrina e aprofundar-se na doutrina. Aproveite agora que o 26º ainda está longe para fazer isso, porque depois, quando o edital sai, não dá tempo. E leia lá no blog as questões relativas a técnicas de fixação, porque é claro que o manual que você ler amanhã, você não vai lembrar daqui a 1 ano e meio, na primeira etapa do 26º concurso. É preciso ler com algum método de fixação. Eu já dediquei diversas postagens a isso e acho que vocês podem aprender bem. E a terceira dica, essa é uma dica imediata: comece o seu estudo, antes de tudo, pela reelaboração, pelo reestudo da prova do 25º concurso. Se você não fez o 25º concurso, pegue a prova no site, imprima e dê uma lida, porque eu garanto, isso vai ser útil. Essa, Tânia, é a nossa segunda parte. Certo, professor. Então, eu vou encaixar aqui a pergunta, só para reiterar, né, o pessoal está perguntando do 26º concurso, se o professor acha que vai demorar 3 anos. Não, espero que não. Acho que se demorar 3 anos eu vou pensar em pedir exoneração. Não, a nossa expectativa é que não. Eu diria para vocês, é claro que essas questões internas são muito difíceis da gente abordar, mas existem 2 fluxos no MPF. Existe um fluxo de pessoas que não quer o aumento da carreira do Ministério Público, o aumento desenfreado da carreira do Ministério Público Federal, e foi esse fluxo que fez com que o concurso se atrasasse tanto. E existe um fluxo amplamente majoritário, no sentido de que a carreira precisa de mais gente. Foram criadas, vocês todos devem saber, 230 novas varas federais no ano passado, e o MPF, de um jeito ou de outro, vai acompanhar essa interiorização, ainda que talvez não na mesma proporção
o MPF vai acompanhar essa interiorização. Então, acredito que não. Eu espero o edital do 26º concurso para meados do ano que vem, meados de 2012. O MPF não tem tradição de lançar edital de um concurso antes de terminar o outro. Então, nós temos que esperar o 25º acabar. O 25º está previsto para acabar, incluído o curso de formação, lá para maio do ano que vem. Então, eu esperaria o edital em julho, agosto de 2012. Espero e todos nós esperamos, e há uma enorme pressão interna para que não se atrase mais do que isso. Certo, professor. Eu sei que tem várias pessoas aqui pedindo para o professor falar. O professor vai falar sobre para o pessoal que passou aí, vai dar as dicas para a segunda fase. Mas antes que ele entre nisso, para depois não ficar atropelado a questão, eu queria fazer recebi uma pergunta aqui, também gostaria de fazer uma pergunta que eu acredito que tem várias pessoas querendo saber. Como o professor disse, né, que esse ano a prova de constitucional foi uma prova bem elaborada, né? Para quem não sabe, o dia que a professora Edilson fez o teste aqui, eu comentei com o professor que eu era concurseira do Ministério Público Federal. E eu peguei na época que eu fiz os concursos, era o Geraldo Brindeiro, que a gente chamava o Brindeiro de uma mãe, né? Mas era realmente a lei seca, né? E o pessoal está perguntando quanto as perguntas que envolvem predileções dos examinadores. Também foi a época que era Cláudio Lemos Fonteles e a gente tinha que baixar toda aquela parafernália de parecer. E eu me lembro muito bem que eu tinha um professor Rodrigo de Grande, seu colega, e ele falava assim: gente, agora vocês têm que pensar igual Fonteles, depois da prova, aí vocês pensam com a cabeça de vocês, mas agora vocês têm que pensar. E é como todos os concursos, não adianta você querer lutar contra isso. A mesma coisa foi com o examinador Dr. José Adécio, que tinha essas posições, essas predileções por uns temas bem assim exóticos, né? Mas eu queria perguntar para o professor. Não, eram umas coisas que a gente, sem comentários, né? Fica aqui meu protesto para essas coisas também esdrúxulas. O pessoal pergunta assim, por que você tá perguntando aqui, por que eu desisti? Não é que eu desisti, é que a vida acabou me levando para um outro lado. E se eu fosse hoje MPF, eu não estaria aqui com vocês. E hoje as coisas, nada é por acaso, né? Então, mas eu já estudei muito, sei muito bem como é essa prova. E eu vi essa última prova, realmente foi... Eu chamo que foi um trator que passou aí por cima do pessoal, porque a prova foi realmente de matar. O professor Rogério Neiva também escreveu no blog dele há um tempo atrás, se precisava ser super-herói para passar no concurso do Ministério Público Federal. Mas o professor já disse aqui que não, que existem dedicação, e é isso que eu quero que o professor fale antes de entrar.